Olá, boa noite. Olá, pessoal Olá! do YouTube, pessoal do Instagram, também estamos ao vivo, entrando agora, hoje com uma convidada muito especial, doutora Natália Gaiani, nossa obstetra. Segura aqui Deixa eu solicitar aqui para participar. para você ouvir ela, porque aqui a gente Tá. vai desligar o som. Deixa eu desligar, porque não desligou ainda. Aqui, pronto. Ligou? Agora a gente Des- tá ouvindo ela aqui. Agora a gente tem que ouvir ela aqui. Por que a gente não tá ouvindo? Ah, porque ela não entrou aqui ainda, calma. Calma, gente, que olha, vocês estão vendo uma coisa muito inédita na vida de vocês hoje, que é esta pessoa numa live. Gente, valorizem, valorizem. É a primeira live de Natália Gaiani. Sim. Hoje ela tá aqui perdendo a virgindade com vocês, então valorizem. Sejam gentis. Sejam gentis, por favor. Precisa de muitas preliminares, porque a Natália está se acostumando ainda com redes sociais. Sim. Ela está aqui fazendo junto de mim, a gente está quebrando a quarentena, porque ela não tem Instagram. Uma pessoa que não tem Instagram. Sim, não tenho. E não consegue entrar para dividir tela comigo. Então ela tem que dividir cadeira aqui comigo para ela conseguir aparecer na live. Espera aí que a Liara vai entrar aqui para dividir com a gente também. E aí eu vou dar uma sumidinha bem rapidinha, porque eu preciso só finalizar uma consulta eu tô com um casal aqui atendendo uma consulta. E aí, como atrasou nossa consulta, aí eu vim aqui e vou voltar lá. E aí a Nath vai seguir com vocês. Oi, Li, boa noite. Oiê, oi pessoal do Instagram. Peraí que o computador não tirou o som ainda. Deixa eu ver, fala aí de novo, Li. Agora sim, vamos começar? Eu acho Não, que ainda não. reproduz. Não, ele não tá saindo som, por quê? Deixa eu Computador ver. estranho esse. Deveria ser a tecla do som, mas vou Desliga ele tirar. pela Pronto, barrinha. agora foi. Pronto. Agora foi? Sim, agora a Muito gente só bom. te ouve por aqui. Legal, gente. Oi, Então, estou doutora. aqui hoje com a Nath. Oi. Se apresente, doutora Nath. Tá bom, então vamos lá. Eu sou a Natália Gaiani, trabalho aqui na Comadre, já vai fazer 5 anos. 5 anos. Sou ginecologista e obstetra, sou formada pela Faculdade de Medicina do ABC, lá fiz toda a minha formação, né, a minha residência em ginecologia e obstetrícia, e inclusive a minha formação em videolaparoscopia ginecológica e endoscopia ginecológica, e foi lá que eu comecei, e foi por conta dessa formação que eu comecei a trabalhar com endometriose. No princípio, uma endometriose ainda muito, como eu posso dizer assim, muito alopática, instrumentalizada, e conforme os anos foram passando e eu fui cada vez me especializando mais em métodos naturais, de tratamento e tudo mais, ainda estou nessa busca de me especializar cada vez mais numa ginecologia, numa obstetrícia mais natural, menos intervencionista. E estou por aí. Atualmente eu não opero só as pacientes aqui do consultório se há necessidade. A grande maioria das vezes eu atuo mais de forma com ginecologia natural mesmo, menos intervencionista. Assim como a gente atua no parto, né? Então a gente tem as ferramentas, mas a gente só usa essas ferramentas se realmente for necessário, se tiver necessidade. Senão a gente tenta sempre com tudo que é mais natural, com medidas comportamentais, e enfim, é isso. Legal. Tá, só antes de você subir, coloca o tema fixado Vou pra colocar o gente. E aí eu vou começar aqui, que eu já tenho várias perguntas para a doutora Nath. Ô, Ná, então começa explicando pra gente o que é a endometriose. Tá. Dentro do nosso útero, né, do útero de todas nós mulheres, existe uma camada que chama endométrio, né? O endométrio, ele é responsável por nutrir e proteger o embrião, né, quando a gente engravida, enquanto não forma, de fato, a placenta, né? Então, todo mês, no nosso ciclo menstrual, o que a gente faz? O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo menstrual,
né? Então, a gente descama esse endométrio, o que sai através da menstruação é esse endométrio. E aí, durante um mês, através do nosso ciclo hormonal, esse endométrio vai se espessando, vai ficando cada vez mais gordinho, mais cheio de glândulas, mais cheio de vaso, pronto para a gente engravidar. E se a gente não engravida, o nosso corpo nota que a gente não engravidou e no final do mês ele descama e desce em forma de menstruação novamente. Bem sucintamente, o que é a endometriose? É esse tecido que tem que viver única e exclusivamente dentro do útero. Ele passa a existir em outras regiões, principalmente da nossa pelve, né? A endometriose, ela não necessariamente tem que ser só na pelve, existe casos raros de endometriose à distância, mas a grande maioria dos casos de endometriose acomete a pelve feminina, né? Então, é um tecido que tinha que estar dentro do útero e vai parar fora do lugar. Só que o que acontece? Esse tecido que está fora do útero, esse endométrio fora do útero, ele continua tão ativo quanto o endométrio de dentro do útero, né? Então, o que acontece? Quando o nosso corpo manda o sinal hormonal pedindo para esse endométrio do útero, de dentro do útero, ficar espesso, ele manda esse sinal hormonal também para esse endométrio que está fora do lugar. Então, esse endométrio também fica espesso. Quando a gente manda o sinal hormonal para esse endométrio menstruar, esse endométrio que está fora do lugar também menstrua. Mas qual é a grande questão? O nosso endométrio de dentro do útero, quando a gente menstrua, a gente manda o sinal hormonal para menstruar, a gente chama dentro do útero esses agentes inflamatórios para quebrar esse endométrio e para ele descer em forma de menstruação. Só que o útero é um órgão que foi fabricado para receber essa inflamação mensal, né? A nossa pelve não. E quando vem esses agentes inflamatórios nesse endométrio fora do útero, ele causa uma inflamação na pelve. E essa inflamação na pelve gera muita dor. Então, as pacientes que têm endometriose, elas têm muita dor porque, de fato, todo mês acontece um processo inflamatório dentro da pelve, né, fora do lugar. E é isso que gera muita dor e a evolução da doença, né, o organismo na tentativa de cicatrizar esses focos de endométrio fora do lugar, ele começa a criar tecido de cicatrização. E o tecido de cicatrização, enfim, ele é bem grudento. Todo mundo já tomou uma ralada no joelho, a mãe colocou aquele band-aid no joelho quando foi tirar aquele band-aid grudado. Por quê? Porque o primeiro tecido de cicatrização, ele é gosmento, ele é grudento, então gruda, e aí o que acontece é que começa a ter aderência entre os órgãos. Então, a evolução da doença, além desse processo inflamatório, começa a ter aderência entre útero e ovário, entre bexiga e ovário, entre intestino e útero. Então, nos órgãos da pelve começa a ter aderência. E aí, essa mulher, além de ter a dor mensal, ela também começa a ter dor para ter relação sexual, ela começa a ter dor para atividades diárias, e aí acaba minando a qualidade de vida dessa paciente, né? Entendi. É basicamente... E é uma doença comum? Olha, ela não é extremamente comum, mas tem muitas mulheres que acabam tendo. Em porcentagem, Li, sinceramente, eu não sei te dizer qual é o grau de porcentagem que atingem as mulheres, principalmente aqui no Brasil. É uma doença que tem uma certa recorrência, mas graças a Deus não é uma coisa tão comum assim. Entendi. E quais são os sintomas que levam as mulheres a buscar um médico, né? Essa dor na região da pelve? São cólicas intensas, cólicas muito fortes, né? Então, quando essa mulher menstrua, o processo inflamatório pélvico é tão grande que ela sente cólicas absurdas. Como eu disse, né? Então, a menstruação, ela já é um processo inflamatório meio que natural que existe do nosso útero, né? E o útero, ele nasceu para receber essa inflamação. Então, cólica é uma coisa comum, né? Então, todas nós mulheres sentimos, assim, pode ser que a gente nem tenha cólica, mas a gente tem alguns sinais de que a menstruação vai acontecer, né? Então, ou sente um peso, ou até mesmo a cólica, ou um desconforto, né? Mas a mulher que tem endometriose, assim, ela passa todo santa menstruação no pronto-socorro ou tomando medicações fortes, anti-inflamatórios muito fortes, né?
Só que, infelizmente, como a cólica é um sintoma comum, os ginecologistas acabam não investigando tanto quanto deveriam investigar a endometriose, né? Então, os estudos mostram que, tipo, a mulher demora, às vezes, de 8 a 10 anos para descobrir que está com endometriose, e passam em cerca de 5 a 6 ginecologistas até descobrir que tem endometriose. Para mim, que sou especialista em endometriose, a mulher fala, tenho cólica, meu sinalizador aqui já acende. Opa, vou investigar. Mas não é a rotina de todo ginecologista investigar, né? E às vezes o ginecologista acaba tratando como uma cólica comum e às vezes não é endometriose, né? E como que é feito o diagnóstico dessa doença? Então, a gente consegue fazer o diagnóstico através de ultrassom transvaginal com preparo intestinal, né? Que faz esse preparo é com laxante, precisa esvaziar o intestino, deixar ele sem nada, né? E aí é um ultrassom bem específico, ele, na verdade, é o padrão ouro, hoje em dia, para fazer diagnóstico de endometriose, e a ressonância pélvica também, a ressonância magnética também faz diagnóstico. Porém, assim, diagnóstico mesmo, a gente só pode ter através da videolaparoscopia, através da cirurgia. Com a cirurgia, a gente tira um pedacinho, manda para biópsia, e aí a gente tem o diagnóstico 100% que é endometriose. Tanto o ultrassom transvaginal quanto a ressonância, ela sugere que aquela lesão possa ser uma lesão de endometriose. Mas aí, o que a gente faz? A gente associa o histórico da paciente, anamnese, exame físico, exames, e também o CA-125, que não é um exame específico para endometriose, mas ele aumenta quando as mulheres têm endometriose. Então, também é um fator que pode ajudar. Ele não é muito bom para fazer diagnóstico, ele é melhor para fazer acompanhamento dessa endometriose, mas também é um exame que pode estar ali com a gente. Né? Mas diagnóstico com 100% de certeza mesmo é só por videolaparoscopia e anatomopatológico dessa lesão, né? Mas com todos esses outros exames a gente pode já ter a sugestão do diagnóstico, né? Entendi. E é verdade que as mulheres com endometriose, elas têm dificuldade para engravidar? Olha, não, a endometriose em si, ela por si só, ela não causa infertilidade, né? Não causa infertilidade. O que acontece? Com o processo da endometriose evoluindo, ela pode ter aderências, por exemplo, na tuba uterina. O que é a tuba uterina ou a trompa de Falópio, como algumas outras pessoas conhecem? Ela é justamente a comunicação entre o ovário que ovula e o útero que gesta, né? Então, se essa ponte está obstruída, né, se o óvulo não consegue chegar no útero, essa mulher pode ter uma infertilidade. Então, quando a endometriose acomete, seja pela própria lesão de endometriose na tuba uterina, ou seja, por alguma aderência que tampou ou que enovelou ou que grudou a tuba uterina de uma forma anômala, pode gerar endometriose. Então, assim, isso é uma mentira. Não é toda mulher que tem endometriose que é infértil. Na verdade, é uma pequena parcela delas que tiveram essa obstrução da tuba uterina, entendeu? E como a gente faz o diagnóstico disso? A gente faz o diagnóstico disso através de um exame que chama histerosalpingografia, que a gente introduz contraste através do útero da paciente e vê se esse contraste atravessa as tubas e cai dentro da cavidade pélvica, né? E aí a gente bate raio-x e vê se esse contraste saiu através da tuba, né? Mas a grande maioria das mulheres que têm endometriose, elas não são inférteis, e aí acaba tendo esse mito de que toda mulher que tem endometriose não vai conseguir engravidar. Isso é uma mentira. Entendi. Quebrando os mitos aí. Gente, se alguém tiver dúvida, quiser deixar aqui nos comentários, daqui a pouco a gente começa a responder. E Ana, me fala uma coisa. Quando uma mulher com endometriose ela engravida, os cuidados no pré-natal são diferentes? Não, são os mesmos. É exatamente a mesma coisa.
A endometriose, ela não prejudica em nada a gestação. Aliás, a gestação é um tratamento muito importante para a endometriose. Então, quando uma mulher tem endometriose e quer engravidar, o meu primeiro passo é engravida, vamos. Se está querendo engravidar, pode engravidar, porque o que acontece? A gente tem... Basicamente, aqui na Comadre, né, a gente tem um tratamento mais alopático, porque, assim, apesar de eu gostar de tratamentos naturais, de eu trabalhar muito com tratamentos naturais, eu não descarto a alopatia. Eu sou médica, honro a minha formação e também honro o fato de que a alopatia, ela serve, sim, em muitos aspectos, né? Mas o tratamento alopático da endometriose é para os casos mais leves, né, anticoncepcional. Por quê? Porque se você bloqueia a menstruação, esse endométrio fora do lugar, ele não vai sangrar, ele não vai receber toda a carga hormonal, não vai inflamar, então é como se a gente colocasse a pelve da mulher num estátua tá tudo parado, não vai nem para frente nem para trás. Então, o tratamento atual da endometriose é esse, é bloquear o progresso da evolução da doença, né? Mas, enfim, eu, sinceramente, tenho as minhas questões com o anticoncepcional, não acho que é para toda mulher, acho que a gente pode ter outras alternativas que não só anticoncepção. Mas quando a gente engravida, é como se fosse um anticoncepcional natural. É o hormônio natural da mulher bloqueando esse processo, entendeu? Então, isso é divino, é válido. Então, o que a gente vê com essas mulheres que engravidam é, às vezes, até manutenção ou até mesmo regressão das lesões de endometriose, né? Então, o pré-natal é normal, não tem alteração nenhuma, né? E, na verdade, a gestação é um fator de tratamento para essa endometriose, né? Então, as mulheres que têm endometriose querem engravidar, podem engravidar, porque isso é maravilhoso. Legal. O enfermeiro Sebastião Júnior, ele perguntou aqui pra gente, a endometriose dificulta a anidação? Não. A anidação, ela acontece no endométrio que mora dentro do útero, né? Então, o endométrio que mora dentro do útero, ele é normal. Então, a partir do momento que a tuba uterina está livre, ou seja, esse óvulo conseguiu sair do ovário, atravessar a tuba uterina e chegar no útero, ele pode ser fecundado e ele nida como qualquer outro embrião, né? Essa mulher, ela tem a grande questão da mulher com endometriose é que, além desse endométrio de dentro do útero, ela também tem endométrio fora do útero, né? Então, mas o endométrio que tem dentro do útero, ele é absolutamente normal, e nida, e recebe o bebê, e nutre, e protege como de uma mulher que não tem endometriose. Legal. O 40 Jô Rocha perguntou, depois da gestação, ela volta, acho que ele quis dizer, né, volta a ter a endometriose? A endometriose. Então, gente, infelizmente, a endometriose, ela é uma doença que não tem cura. Essa ia ser a minha próxima pergunta, você já aproveita e já engata as duas. Infelizmente, ela não tem cura. Ela não leva a doenças piores como câncer, né? Ela é o que ela é e ponto, né? Uhum. Então, o que acaba acontecendo? Depois que a gestação acaba, a gente, não é assim, a mulher ganhou o bebê e já volta a endometriose, porque ela vai ficar vários meses sem menstruar também, por conta da amamentação. Mas depois que voltar a menstruar, esse endométrio que ficou, que ainda está na pelve, ele volta a reativar. Ele volta a ficar ativo e ele pode progredir. É por isso que, tipo, a mulher que tem endometriose, ela vai ter um tratamento, na verdade, para o resto da vida. Ela nunca vai parar de tratar a endometriose, entendeu? Ela não vai morrer de endometriose, porque a endometriose não tem esse poder, né, de matar ninguém. A endometriose, ela é ruim só porque ela acaba realmente com
com a qualidade de vida da mulher mesmo, né? E assim que ela voltar a menstruar, ela tem que fazer algum tipo de tratamento, sim. Ela não pode ficar sem tratamento. Legal. A Alana, ela compartilhou aqui com a gente e perguntou: tenho endometriose nos ligamentos útero-sacro e estou grávida de 22 semanas. Desde 15 semanas eu sinto muita dor pélvica, uma sensação de peso. Isso tem relação direta com a localização da endo? Olha, pode ter não pela endometriose em si, mas pode ter por conta da cicatrização que a endometriose faz no local. Então, o que acontece? Imagina que tá aqui, o útero, né? O útero tá aqui, a gente tem os ligamentos uterosacros que são laterais aqui na pontinha do útero. Tem o colo do útero e mais ou menos aqui ficam os ligamentos que seguram o útero na pelve. Se eu tenho endometriose nesse ligamento, por conta da gestação, a endometriose em si está inativa. Porém, toda a cicatrização e fibrose que esse endométrio fez nesse ligamento continua. E aí, o que acontece? O útero na gestação ele cresce, e esses ligamentos eles esticam. O fato desse ligamento estar mais fibroso, ele não estica do mesmo jeito que ele esticaria se ele não tivesse lesão nenhuma. E é por isso que eu acredito que é por isso que você tenha mais dor, né? Agora durante a gestação. Isso não prejudica, não vai romper o ligamento, não vai machucar, só vai ser uma gestação, infelizmente, um pouco mais dolorosa do que seria se você não tivesse esses ligamentos comprometidos, entendeu? Legal. Aí aqui o enfermeiro Sebastião, ele perguntou assim: então, nesse caso, a endometriose é caracterizada somente se esse tecido estiver em outro local? Tipo, não há uma consequência a nível de útero? Sim, tem uma coisa que chama adenomiose. Então, lateralmente, assim, imagina que aqui está o útero, então tem a musculatura do útero, que é o miométrio, e dentro do útero tem o endométrio, né? Esse endométrio aqui dentro, ele é absolutamente tranquilo, normal, como todo outro. Mas, geralmente, a mulher que tem endometriose, ela pode ter uma coisa que chama adenomiose. A adenomiose, ela é quando ela tem esse endométrio na musculatura do útero, né? Então, assim, não causaria problemas também para ela engravidar, nem nada, mas ela teria mais cólicas, né? Como todas as mulheres com endometriose. E seria isso, né? Uterino mesmo, a endometriose, ela comete só se tem adenomiose, mas o endométrio de dentro do útero, ele é igual a qualquer outra mulher, igual a mim, igual a Li, é igual a todo mundo, entendeu? A endometriose, ela é caracterizada mesmo por esse endométrio em outro lugar, enfim, existem teorias, né, de como esse endométrio vai chegar ali naquele local. Mas uma das teorias é a teoria da metaplasia. O que é metaplasia? É quando um tecido, em vez dele se diferenciar, por exemplo, em peritônio, ele se diferencia em endométrio, né? Então, é isso, é um tecido fora do lugar, né? E a nível de útero, é só se a mulher tiver adenomiose. Mas se ela não tiver adenomiose, isso não prejudica em nada em relação à gestação, né? Em gestação não causa nenhum problema. Legal. O meu lar feliz fala sobre endometriose intestinal. Tá. Então, assim, estão todos os órgãos muito próximos lá na nossa pelve, né? Então, na nossa pelve, na parte de mais anterior, ou seja, da barriga, em região sentido as nossas costas, a gente vai ter a bexiga, depois da bexiga a gente tem o útero, e depois do útero a gente tem o reto, né? Tanto que se a gente olhando, né, uma pelve de uma mulher, a entrada da vagina fica muito próximo ali do ânus, porque tá tudo muito próximo, né?
Então, para eu explicar um pouco de endometriose intestinal, eu vou ter que falar um pouco sobre a origem da endometriose, né? Então, hoje em dia, a medicina ela não sabe explicar exatamente como é que esse endométrio que mora dentro do útero, ele vai parar para fora do útero. A gente não sabe exatamente como é essa fisiopatologia da doença. A gente tem algumas teorias. A primeira teoria e mais antiga que surgiu lá nos anos 50 foi a teoria da menstruação retrógrada. Por quê? Porque eles começaram a ver que toda vez que eles faziam videolaparoscopia não, porque não tinha, mas uma laparotomia, que é uma cirurgia aberta, na época que a mulher estava menstruada, ele via que tinha sangue menstrual dentro do abdômen. E aí eles começaram a falar, então é isso, né? Então, o que acontece? Quando a gente menstrua, a maior parte do nosso fluxo menstrual desce através da vagina, mas parte desse fluxo menstrual reflui e sai através das tubas uterinas e cai dentro da nossa cavidade abdominal. A teoria da menstruação retrógrada ela é simples. Então, se tem um refluxo de sangue, também tem um refluxo de endométrio. Então, o endométrio vai lá, cai dentro da cavidade e pronto, continua. Mas aí vem uma pergunta: por que algumas mulheres têm endometriose e muitas mulheres não têm, se isso é um processo que acontece com todas as mulheres? Né? Aí veio essa questão, por quê? Né? Aí estudo. Hoje em dia tem uma coisa que tem a ver com essa menstruação retrógrada, mas também tem a ver com a imunidade. Né? Então, é como se o corpo não reconhecesse aquele endométrio fora do lugar. Então, por exemplo, eu que não tenho endometriose, quando acontece a minha menstruação, parte do fluxo menstrual flui através da tuba, cai na minha cavidade pélvica, só que a minha imunidade consegue chegar lá e falar, opa, isso aqui tá fora do lugar, deixa eu matar isso aqui, deixa eu jogar fora. A imunidade de algumas mulheres chegam ali e falam assim, nossa, não, isso aqui é meu mesmo, isso não é vírus, isso não é bactéria, isso não é fungo, isso é meu mesmo, pode deixar aí. Entendeu? Então, é meio que como se fosse um reconhecimento do próprio organismo de ter um endométrio fora do lugar. E, por último, tem a teoria da metaplasia celômica, que é neoplasia, é quando uma célula, por exemplo, de pele se transforma num câncer, né? Numa célula indiferenciada. Metaplasia é, por exemplo, se a célula da minha pele formasse uma célula de pulmão. É uma célula que existe no meu corpo, entendeu? Mas não é uma célula que deveria estar naquela região. Então, volta só de novo a pergunta para mim, Li, só para eu fechar o ponto, porque eu acho que eu perdi um pouco o fio da meada. Ela falou para você falar sobre endometriose intestinal. Sim, então tá. A teoria mais aceita hoje em dia é essa teoria, tipo, concomitante dessa parte imunológica junto com esse refluxo, né, do endométrio. Então, aonde aquele endométrio cair, ele vai se proliferar, né? E como o nosso intestino, ele é muito, assim, muito próximo do útero, do colo, assim, tudo muito próximo, esse endométrio pode cair e aderir ali naquela região do colo, né, do reto ou do colo uterino. E aí o que acaba acontecendo é que, assim, essa lesão ela pode ser superficial ou ela pode se infiltrar. Quando ela é superficial, a gente consegue acompanhar sem ter a necessidade, de repente, de fazer um procedimento cirúrgico. É muito individual de paciente para paciente, do grau de endometriose que tem na pelve dessa mulher, o grau de bloqueio também que tem. Mas se essa endometriose ela infiltra, ou seja, ela entra para dentro e a gente consegue ver através da colonoscopia, que é aquele exame que passa através do intestino, a gente consegue ver a lesão por dentro, aí precisa retirar aquele pedacinho do intestino e fazer tirar, porque senão ele pode infiltrar, pode ocluir, e aí pode gerar até, enfim, processos piores para essa paciente, né? Então, a endometriose intestinal, na verdade, é só um endométrio que, em vez de cair na pelve, em vez de cair no ovário, em vez de cair na bexiga, caiu no útero, no intestino, conseguiu ficar ali, né? A nossa imunidade não matou aquele endométrio fora do lugar e aquele endométrio proliferou e ficou lá. E aí é isso. Então, a gente consegue até fazer um acompanhamento não cirúrgico, mas se
tem invasão da luz do intestino, a gente precisa operar sim. É dos critérios absolutos de intervenção cirúrgica, né? Como a gente tem critérios para fazer cesárea, a gente também tem critérios para fazer uma cirurgia desse porte, né? Entendi. A Alana, ela perguntou aqui, a endometriose pode contribuir para a gestante ter um parto prematuro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque foi como eu expliquei, o endométrio na gestação, ele está bloqueado hormonalmente, né? Então, ele está inerte, é como se ele estivesse naquilo que eu falei, no estátua, ninguém vai para frente nem para trás, então, ele não pode dar trabalho de parto prematuro ou nenhuma causa que... Ele não pode causar nada para a gestação. Na verdade, a gestação é boa para a endometriose e a endometriose não faz nada para a gestação. Legal. E aí, voltando na pergunta da endometriose intestinal, ela perguntou, tem que retirar mesmo a parte afetada ou pode raspar? Então, se tiver infiltrado, se der para ver através da luz, tem que tirar. Agora, na verdade, assim, aí foi como eu falei, são vários critérios para a gente indicar ou não uma cirurgia ou indicar um tratamento clínico ou não, né? Então, caso a gente indique a cirurgia para uma paciente que só tem a endometriose em cima, a gente pode fazer só essa raspagem, né? Que a gente chama de shaving, inclusive. A gente faz esse shave e tira a lesão por cima porque ela não está infiltrada. Então, mas se infiltrou, vai precisar tirar uma partezinha do intestino. Entendi. E aí, a minha próxima pergunta é: quais são os tratamentos possíveis para tratar a endometriose? Bom, então tá bom, vamos lá. Então, eu já falei um pouco da alopatia, né? Então, a medicina mais tradicional, né, anticoncepcional para casos mais leves e moderados, e casos mais graves, aí precisaria de cirurgia com anticoncepcional, né? Atualmente, eu venho cada vez mais estudando, né, a ginecologia natural, estudando como é que... enfim, né, são muitos fatores, né? Então, o primeiro fator que sim faz diferença absoluta, porque nós somos um ser humano só, a gente não é um útero, um ovário, um pulmão separado, porque a medicina tradicional faz isso, ela segmenta o nosso corpo, né? Então, você vai num ginecologista, ele te vê como um útero, você vai no pneumonologista, ele vai te ver como um pulmão, você vai no cardiologista, ele te vê como um coração. Quando, na verdade, nós somos um ser humano só, inclusive uns seres humanos com a nossa parte mental, a nossa parte emocional, a nossa parte psíquica. Então, tá tudo integrado. Então, quando aqui na Comadre a gente faz o tratamento da ginecologia, da endometriose através da ginecologia natural, e esse tratamento ele é multidisciplinar, porque ele trata vários níveis do paciente, tanto da parte emocional, quanto da parte energética, quanto da parte nutricional, quanto da parte física, né? Então, como é que a gente faz o tratamento aqui? A gente trabalha através, né, dessa parte emocional, psíquica, que interfere, sim, né? Quais são os traumas, o que levou essa mulher a desenvolver essa doença que mata não, mas que prejudica o feminino dela. Aonde o feminino dessa mulher foi ferido, né? Aonde é que aconteceu alguma coisa na história dela que machucou tão profundamente a feminilidade dela, a ponto disso reverberar na parte física dela, né? Então, a gente trata, né, nessa parte com psicólogo, né? Mas, na verdade, o que eu falo para as minhas pacientes faça o que conversa com você. Se de repente, constelação familiar, se Theta Healing, se enfim, o que vai te trazer a essa lucidez frente a essa parte psíquica e emocional da endometriose, né? Então, essa é a primeira parte. A gente também trata com homeopatia.
Por quê? A Tá até pode falar um pouco mais, porque ela é mais expert nas homeopatias do que eu, mas a água, né, ela tem um estudo de um japonês que eu sempre esqueço o nome dele, mas quem quiser saber mais dele, ele tá num filme que chama Quem Somos Nós, que, aliás, eu super recomendo. O Quem Somos Nós 2, que é o grandão que tem tudo, então eu super recomendo. Que fala que a água guarda a memória dos nossos sentimentos. Então, esse estudioso japonês, esse cientista, ele pegou um pouquinho de água e ficou lá pensando em amor, em pessoas que ele amava e congelou. Aí ele pegou e fez isso com ódio, fez com rancor, fez com união, fez com vários tipos de sentimento. E aí depois ele congelou e foi olhar qual é o cristal que formava, né? Então o amor fazia aquele cristal bonito, cheio de ponta, tipo os cristais da Frozen. A união também, um cristal lindo. Tudo que era sentimento bom, simétrico, bonito, e o que era tipo ódio, rancor, era tipo umas coisas. Ou tipo, rancor era uma coisinha tipo desmilinguida. E aí ele falou, nossa, que coisa maluca, vou repetir. Aí ele repetiu e apareceu os mesmos cristais para os mesmos sentimentos. Ou seja, a água, ela sim guarda a memória dos nossos sentimentos. E se você for pensar, a gente é 70% de água, né? Então imagina o quanto os seus pensamentos, imagina o quanto as suas atitudes, as suas ações reverberam no seu físico, na água do teu corpo. E a homeopatia é justamente o trabalho inverso. Eu vou dar água para você vibrando daquele jeito que eu quero que as moléculas de água do seu organismo vibrem, né? Então a homeopatia, ela vai trabalhar no físico, tudo depende muito da potência que usar. Da potência e da diluição, né? A diluição é a potência. Então, tudo depende muito quanto mais diluído, mais no campo emocional, etérico, vai atuar. Quanto menos diluído, é como se tivesse mais substância, porque não tem substância nenhuma, é só a água com aquela vibração, é como se tivesse mais atuação no físico. Então, a homeopatia, ela consegue tanto atuar no físico, na dor, quanto ela também consegue atuar nesse processo emocional dessa paciente na busca das questões do que levaram ela a ficar doente. A gente também Nossa. Desculpa, meu celular, sei lá, ele caiu aqui. Suicídio. Não gostou do tempo. Ai, endometriose, muito chato. Deixa eu pular daqui. Pronto, que susto. Terceiro que a gente usa é muito a acupuntura, porque, querendo ou não, né, a gente tem... Isso hoje em dia até comprovado pela medicina alopática, né? Que nós temos um fluxo energético que circunda o nosso organismo, né? Então, os chineses chamaram de, né, o estudo disso de acupuntura, os centros de meridiano, né, da Ayurveda chama isso de chakras, de vórtices energéticos, mas de fato a gente tem vórtices energéticos que circundam o nosso corpo. E aí o que acontece? Quando, né, existem padrões que nós repetimos, existem questões da nossa vida, existem crenças limitantes. Quando existem esses tipos de questões da nossa vida, o nosso fluxo energético começa a ficar desbalanceado. Alguns órgãos começam a receber muito fluxo energético e alguns outros órgãos começam a não receber fluxo energético nenhum. E aí vem a doença, quando esse fluxo energético está desregulado. Então, a acupuntura, ela serve justamente para o alívio da dor, porque ela consegue atuar na dor e tudo mais, mas ela também atua nesse reequilíbrio energético, né? Para que esse fluxo flua da maneira... É que eu costumo dar, por exemplo, a represa de Brumadinho. Então, estava represado... Quando aquela represa se rompeu, veio arrasando, terra arrasada por onde passou.
o nosso planeta Terra naquele lugar está doente, está arrasado, tá, né? E a mesma coisa é, por exemplo, assim, você tem muita energia ali no útero, muita energia represada, tem uma hora que essa energia, puf, rompe. A partir do momento que rompeu, ela traz a doença para o físico, né? Porque antes dessa doença estar no físico, ela já está nos outros corpos etéricos há muito tempo, né? Então, ela já está reverberando há muito tempo. Então, é por isso que a gente trata também com a acupuntura. Agora a gente já falou da parte mais etérica e tudo mais do nosso organismo, agora partindo para a parte mais física mesmo, né? Eu falei para vocês que a endometriose, ela é uma doença inflamatória, né? Então, na nossa alimentação, se nós comemos agentes inflamatórios, a gente está dando lenha para a fogueira. Então, todo mês a gente está colocando agentes inflamatórios onde já tem um monte, onde o corpo já está colocando um monte de coisa. Então, a gente tem também nutricionista para voltar essa alimentação para uma alimentação que seja menos inflamatória, que tenha mais coisas anti-inflamatórias, né? Então, o ômega 3 é altamente anti-inflamatório, né? Selênio, vitamina E também. Então, tem várias coisas que a gente pode pôr para diminuir a inflamação e muitas coisas que, se a gente tirar, só de tirar já melhora muito. Assim, a grande maioria das nossas pacientes que fazem esse tratamento da parte natural, elas falam assim, nossa, tipo, para mim, assim, eu tirei o leite, tirei glúten, eu sei que é difícil, gente, queijo e pão é a minha vida também. Porém, tipo, são coisas que são inflamatórias. Além de tudo que é industrializado, né? Se você pega uma coisa um pote de uma coisa industrializada, tem todos os acidulantes, emulsificantes, corantes, isso é altamente inflamatório. Então, a gente volta para uma nutrição mais orgânica, com menos coisas industrializadas, com mais agentes anti-inflamatórios e tirando todos os agentes inflamatórios. E por último, né, eu sou fitoterapeuta brasileira, tá bom? Tem a fitoterapia europeia, tem a fitoterapia chinesa. Eu não estudo, eu não estudei. Eu tenho pretensão de estudar, mas quando a paciente vem para mim, ela vem assim, e o Revestrol, e o Vertix, essas são fitoterapias que são europeias. Então, eu trabalho com a fitoterapia brasileira, que é basicamente com duas ervas que são maravilhosas, que é a unha de gato e o chia amarelo, né? Mas, enfim, eu acredito muito na fitoterapia, acredito que todas essas outras fitoterapias de outros lugares também sejam ótimas, mas como eu não estudei, eu não tenho confiança para passar, porque eu não sei posologia, não sei grau de intoxicação, nem nada dessas coisas, né? Então, basicamente, quando a gente vai tratar nessa linha natural, a gente trata assim, a gente vem tendo bons resultados, até com diminuição de lesão, né? Com pacientes nossas que engravidam fazendo esse tipo de tratamento, até porque eu falei para vocês, endometriose não é igual a infertilidade, né? Muitos médicos acabam passando essa ideia que é um status quo, né? A partir do momento que você tem endometriose, você é infértil. Isso é uma mentira, mas, de fato, a gente vem conseguindo os bons resultados assim. Mas, de fato, existe algumas pacientes que as lesões elas são maiores, existem lesões que são mais resistentes e tem algumas pacientes que a gente tem que tratar do método mais tradicional, que é fazendo cirurgia e usando o anticoncepcional, né? Mas como, enfim, eu acredito, como as meninas falaram, eu não tenho mídias sociais, eu não costumo fazer, não é a primeira live que eu tô fazendo e tudo mais, mas eu acredito que as meninas contam aqui sobre como a gente trabalha com parto normal e que, assim, nós temos ferramentas, né? Como a cesárea, graças a Deus existe a ferramenta da cesárea. Mas a gente só usa se houver necessidade. A gente não vai usar cesárea para todo mundo. É a mesma coisa a videolaparoscopia. Eu não vou usar videolaparoscopia para todo mundo. Vai ter as indicações para cirurgia, como com anticoncepcional, né? Tem poucas pacientes aqui que com tratamento só natural não surte efeito e a gente precisa atuar com alguma coisa que bloqueie, né? Uma das nossas pacientes aqui, a gente não pode usar fitoterapia porque ela amamenta.
Então, sem a fitoterapia, que é uma ferramenta muito importante, não conseguiu... as lesões permaneceram, mas ela começou a sentir dor. Então, nesse caso, eu entrei com anticoncepcional, porque eu não tinha outra ferramenta. Então, é isso que acontece. A gente tem toda essa gama de tratamentos que a gente pode fazer. Mas se vocês forem procurar um médico mais tradicional, o que eles vão sugerir é anticoncepcional e videolaparoscopia. E esses tratamentos, eles devem ser interrompidos durante a gestação? Então, a fitoterapia, infelizmente, não tem muitos estudos. Quer dizer, tem estudos, mas não a ponto de a gente saber grau de intoxicação em gestante, por exemplo. Então, porque, infelizmente, a indústria farmacêutica, ela toma conta de todos os estudos que existem, né? Os outros estudos que tem é porque as pessoas vão pela sua vontade mesmo fazer, né? Então, a gente não tem muito estudo, Li, sobre fitoterapia e gestação. Então, eu prefiro interromper os fitoterápicos durante a gestação. Porém, se essa mulher continuar com uma alimentação anti-inflamatória, se ela, durante a gestação, ela se investigar, internalizar, entender o porquê dentro dela, quais são os gatilhos que fizeram essa doença chegar no físico, ela vai sair dessa gestação 300 mil vezes melhor, porque ainda vai ter o fator hormonal da gestação que vai estar bloqueando a menstruação dela, junto com todas essas questões que, quando ela voltar a menstruar, com certeza essas lesões vão ter diminuído. Então, fitoterapia a gente não pode fazer na gestação, né? Mas as outras coisas, homeopatia, tanto que a gente usa homeopatia para parto, né? Então, homeopatia, acupuntura, a alimentação, né? Atividade física, que é muito importante, eu não falei aqui, mas a atividade física, ela ajuda muito na questão inflamatória do nosso organismo, né? Então, se a mulher, ela continua nas gestações com essas medidas, com certeza, depois que ela sair da gestação, essas lesões vão estar muito melhores, com certeza. E uma coisa que a gente costuma recomendar na gestação, até por uma questão do preparo do assoalho pélvico, é a fisioterapia pélvica. Sim. E a fisiopélvica também atua nas lesões, ela atua assim no conforto que a mulher vai sentir na região pélvica, né? Sim, ela com certeza. Costuma ter bastante benefício em fazer a fisioterapia pélvica também. Legal. A Alana, ela fez mais duas perguntas ou mais uma? Deixa eu ver. Faça um tratamento com altas doses de vitamina D e com retirada de alimentos inflamatórios, glúten e lácteos. E meu CA 125 reduziu muito. As dores diminuíram muito e você tem alguma opinião em relação ao uso da vitamina D? A vitamina D, ela tá no metabolismo da entrada do cálcio, né, no nosso osso, mas ela também tá, ela também faz parte do metabolismo da nossa imunidade, né? E aí foi o que eu, lá no comecinho, quando eu expliquei, uma das teorias da endometriose é justamente a menstruação retrógrada com uma falha da nossa imunidade em reconhecer que aquele tecido está fora do lugar. Quando você aumenta doses de vitamina D, você faz com que a sua imunidade fique melhor e talvez ela reconheça mais essas lesões, né? Eu, sinceramente, Alana, isso eu tô tirando da minha cachola, tá bom? Não é uma coisa que eu estudei, até porque eu não cheguei a estudar o uso da vitamina D para endometriose em si, principalmente de altas doses. Mas hoje em dia, por exemplo, a vitamina D é usada para vitiligo, que é uma doença autoimune, né? Altas doses de vitamina D auxiliam no vitiligo porque ajuda a imunidade a reconhecer que aquele melanócito é dele, não é ruim. Ele não precisa matar aquele melanócito, entendeu? A mesma coisa eu acredito que seja voltada para a endometriose, né? Reconhecer que aquilo está fora do lugar e que aquilo não pertence àquele lugar e que precisa ser morto, precisa ser retirado dali. Então, até legal que você tenha feito essa observação, Alana, porque eu vou estudar mesmo, porque eu acho que é uma coisa legal até para a gente fazer aqui, né? Sim. Legal. Pode falar, tá?
Não, é porque a gente sempre vai acrescentando, né? Quando chega alguma informação nova de algum tratamento que está sendo empregado, principalmente que não seja um medicamento tão alopático, né? Tudo bem, é uma vitamina, é uma alopatia, porém é diferente de um hormônio, por exemplo, né? Tem menos efeitos adversos e tudo mais. A gente com certeza vai ter mais interesse em tentar introduzir aí no nosso acompanhamento. Sim. Legal. E aí, minha última pergunta quais são as reais indicações de cirurgia no caso da endometriose? Olha, então, assim, é muito difícil, tipo, falar, essa é a indicação, porque tudo vai também depender do quanto essa paciente sente dor, né? Então, eu já tive casos de pacientes com a pelve absolutamente tomada de endometriose e essa mulher ter poucos sintomas, né? E já tive casos de mulheres com muita dor e com uma endometriose pequenininha. Então, o fator de dor, se a gente não consegue fazer com tratamento clínico, a dor ela pode ser um fator que indique a videolaparoscopia. Mas em relação à parte física mesmo da questão, né, seria endometriose intestinal com infiltração, né? Então é uma indicação absoluta de cirurgia, porque pode acontecer a oclusão da luz intestinal e aí, enfim, acabar a mulher começa a não conseguir evacuar, e, enfim, aí faz um abdômen agudo, gera complicações muito mais severas. Então, se realmente tiver a gente, através da colonoscopia, conseguir enxergar que tem lesão dentro da luz intestinal, é uma indicação de cirurgia. Cistos acima de 8 centímetros, então a endometriose pode causar um cisto no ovário que chama endometrioma, né? Esse endometrioma, na verdade, isso é para qualquer cisto, não só o endometrioma, mas cistos acima de 8 centímetros, eles são cirúrgicos. Por quê? Porque imagina que a minha mão aqui é o ovário, só que o ovário ele não existe sozinho. Aqui no meu braço representa um pedículo vascular. Então, é através desse pedículo vascular que irriga o meu ovário, que faz ele ficar vivo. Se eu tenho um cisto gigantesco aqui em cima dele, 2, 3 vezes maior do que o ovário, porque o ovário geralmente tem 4, 5 centímetros. Se ele está aqui desse tamanho, o que acontece? A chance de rodar, de torcer, é muito maior. E se ele roda, se ele torce, ele roda também esse pedículo vascular. E aí esse pedículo vascular não manda mais sangue para o ovário, esse ovário morre e aí precisa fazer uma cirurgia de urgência. Então, todos os cistos, isso sendo endometriose ou não endometriose, que sejam acima de 8 centímetros, eles são cirúrgicos, né? E aí, fora isso, é muito individual de mulher para mulher, de caso para caso, de quanto dor ela tem. Às vezes, a fibrose que ela tem na pelve é tão intensa que ela não consegue ter relação sexual, porque o útero, né, cadê? O útero, ele tem uma certa movimentação quando a gente tem a relação sexual. Quando o pênis bate no colo do útero, ele tem essa flexibilidade. Se está tudo preso dentro da pelve, o pênis bate numa coisa fixa, essa mulher sente muita dor, né? Então, tudo depende muito do quadro da paciente, do quanto de dor ela sente. Então, é um pouco e também eu sempre tento tratar, a não ser que seja essas duas razões que eu falei, que é a endometriose com infiltração intestinal e o cisto maior do que 8 centímetros, eu sempre tento tratamentos clínicos antes de partir para uma cirurgia, né? Mas é isso. Acho que você pensa em mais alguma coisa, não, né? Se a doutora falou, tá falado, né? Tá falado. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas é interessante porque, não sei se eu cheguei aqui, peguei o bonde andando, mas não sei se vocês acabaram falando sobre a questão de diagnóstico, né? Como é diagnosticada, e a Nath até pode falar melhor, porque a maioria das mulheres acaba nem sendo diagnosticada, né? Assim, passa a vida achando que é normal sentir essas dores, né? A cólica menstrual, que isso é normal, e as meninas crescem achando que isso faz parte da menstruação, que tá tudo bem, tá tudo certo, e nunca investigam.
E às vezes, durante o parto, vai descobrir que tem endometriose, principalmente quando o médico vai lá e abre a cesárea, né? E aí encontra um útero lá que está todo já tomado por endometriose, tem lesões em bexiga, às vezes, e isso acaba dificultando muito a cirurgia e aumentando muito os riscos durante a cesárea. E eu já acompanhei um caso de uma moça que teve uma perfuração de bexiga, ela teve uma perfuração de intestino durante a cesárea, porque ela tinha, quando a médica abriu, ela teve uma indicação de cesárea por mecônio, assim, bolsa rompeu com mecônio, e aí a médica indicou a cesárea, ela nem estava em trabalho de parto, e aí quando abriu, estava tomada de endometriose, e aí na cirurgia, com essa questão delicada toda, porque está tudo aderido, ela acabou tendo uma perfuração intestinal, teve uma complicação bem severa pós-parto, ficou bastante tempo para se recuperar. E aí depois, na segunda, eu acompanhei essa recuperação dela da primeira cesárea, e aí na segunda gestação ela me procurou porque ela queria parir, porque ela falou, olha, todos os médicos que eu conversei falaram para mim que é muito melhor eu ter um parto normal dessa vez, né, de eu não passar por uma cesárea de novo. Mas ela falou, eu tenho medo de não conseguir um médico que atenda o meu parto normal, porque eles falam, não, é melhor o parto normal, mas quem que vai ser esse médico que atende o parto normal, né, que me dá essa chance de parir? E aí ela foi parir no SUS, ela deixou a médica do plano, foi parir no SUS e chegou a 41 semanas, não estava entrando no trabalho de parto, fez induções naturais, entrou, pariu super rápido, um parto a jato, chegou parindo no hospital, foi um parto super tranquilo e lavou a alma, assim. E depois disso ela já engravidou de novo, já teve o segundo parto natural pós endometriose e com essa cirurgia tão complicada na primeira cesárea aí, por conta de uma endometriose que ela nem sabia que existia. Sim. Então tá aí mais um risco, né, das cesáreas feitas aí à torto e à direito, de repente a gente abrir e aí encontrar coisas que nem imaginava que estavam ali, e isso complicar bastante o quadro. Exatamente. Né? Aliás, foi muito bom a Tá ter lembrado disso, Li, porque alguma hora você me perguntou se a endometriose não prejudicaria, não foi bem assim que você me perguntou, mas era se não prejudicaria nada na gestação. E a única coisa que prejudica, na verdade, é justamente isso que a Tá falou, fazer uma cesárea, né? Não prejudica, mas a mulher que tem endometriose, como ela tem muito mais aderência pélvica, a chance da gente ter uma complicação intraoperatória é muito maior, né? Então, o ideal, né, é que não só as mulheres com endometriose, todas nós, o ideal é termos, né, o parto normal, mas para a mulher que tem endometriose ainda é mais indicado ainda que ela tenha parto normal, porque uma cesariana, nesse caso, pode ter complicações, como a Tá mesmo disse, né? Complicações graves. Uma perfuração intestinal, ela é dureza. É bem grave, né? É bem grave. A Beta Sinali falou que você é minha médica preferida. E também mandaram um outro oi aqui, que foi quem? Deixa eu ver. Cadê? A Fabiola te mandou um oi. Tá todo mundo chocado com a Natália Gaiani no Instagram e no Papo de Comadre no YouTube. Fotografem isso, por favor, gente. Fotografem, porque isso vai pro YouTube. Então é isso, meninas. A gente já respondeu aqui todas as... aqui falou eu, Caetano e Beta assistindo. Amores, amo, vocês sabem. É o caso. Então é isso, gente. Então, muito obrigada. A Beta falou para você vir mais vezes, aparecer mais vezes por aqui. Acho que o pessoal gostou da sua participação. Obrigada. Já estão enjoados da nossa cara, Liara. Já, estão querendo novidades aqui. Por isso que eu fiquei hoje só de cantinho aqui. Já apareci muito, deixa a Nath aparecer hoje. Então é isso. A gente volta amanhã com mais uma live. O Cássio falou que estão esperando vocês para a festa do Caetano.
Pode marcar. Deixa esse corona passar que a gente vai fazer a festa do Caetano e eu vou fazer a Graça e dançar até o chão ainda, hein? Eita, essa eu quero ver. E a Thaís gosta de dançar, hein? Eu gosto de dançar. É que a gente no parto do Caetano foi longo e aí a gente tinha um casamento no dia, que era o casamento de uma das doulas aqui da casa, da Mari. E aí a gente começou a falar, ó, se o Caetano nascer e der tempo da gente ir pro casamento, a Graça vai dançar até o chão no casamento. Mas aí o Caetano acabou não nascendo, a gente não foi ao casamento por uma ótima causa, mas a Graça ainda tá devendo essa dançada até o chão, porque a gente merece ver essa cena. Exato. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tá. Doutora Nath, muito obrigada pela participação. Espero que tenha sido bom essa primeira vez para você. Espero que tenha sido bom para vocês também. Vou marcar outro dia, vou ver outro assunto para a Nath vir falar. Bora. Ela vai ficar craque agora na live. Beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau, gente.